Então agora vamos lá, vamos começar a trabalhar, vamos falar um pouquinho de automação, saber de vocês como é que tá a semana aí. A gente sempre se reúne aqui na quinta-feira, né? Como é que tá a semana de vocês aí? Deu para fazer bons trades? Estão usando lá o código que a gente foi construindo junto aqui, o Rivotril? Como é que tá a semana de vocês aí? Tá legal? Todo mundo fazendo dinheiro? Tirando o Hiro que pegou 1.000 pontos no simulador hoje, todo mundo operando bem? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações das perguntas que vocês mandaram aqui. Ah, essa pergunta aqui eu tenho quase certeza que é do Arnaldo. Se eu não estou enganado, ela é do Arnaldo. E ele não vai estar aqui hoje na live, mas eu vou deixar para responder essa no dia que ele estiver aqui, porque a pergunta dele é muito legal, mas talvez a gente tenha que trocar uma ideia um pouco mais profunda aqui sobre esse detalhe, que é o seguinte. Uma sugestão para a próxima aula: como achar o rompimento dos primeiros 30 minutos se eu estou operando no gráfico de 18 minutos. Para backtest não tem como, né? Para backtest não tem como. Se a gente for fazer a execução tique a tique, né? Que é aquela parametrização, aquela configuração lá dentro do módulo de automação, onde a gente vai colocar aqui, basta que as condições estejam satisfeitas para que eu possa ter a execução do código, a gente consegue fazer esse tipo de medição, de marcação e etc., pegando pelo horário, né? Então, se eu estou no candle 2 do de 18 minutos e eu quero saber no candle em que momento que aconteceu às 9h30, eu vou ter que fazer ali alguns cálculos para tentar marcar aqui às 9h30. O primeiro tique que se mexer às 9h30 vai ser a minha, ah, o meu valor de referência ali. E aí, a partir dali, eu tentar pegar para trás qual que foi a máxima do candle 1, a mínima do candle 1, e comparar com a máxima e mínima do candle 2 naquele momento para tentar entender onde é que está a máxima e a mínima. Então é um pouquinho complicado de construir isso. Sinceramente, nunca precisei fazer esse tipo de estrutura, mas a lógica que a gente adotaria seria mais ou menos essa lógica. É, Bom, então, assim, essa pergunta ela vai ficar com meia resposta por enquanto, só para não deixar no vácuo, assim, né? Para depois a gente passar esse essa lógica quando o Arnaldo puder acompanhar com a gente aqui. Depois eu aviso ele no grupo lá que essa resposta vai ficar aguardando a presença dele aqui, para ele também poder interagir, né? De repente, durante ali a construção, ele poder interagir com a gente. Então, deixa eu botar um pontinho aqui, 3 pontinhos, que depois a gente complementa. O outro tópico, assim, no Rivotril, é só entrar na venda se os juros estiverem positivos na compra e se os juros estiverem negativos na venda. E aí ele botou ali os juros, o DI F1 FUT, o DI1, DI1 FUT e o DI 1 F29. Eles teriam que estar positivos na compra e negativos na venda. A minha sugestão aqui, em seguida eu vou mostrar isso no código, a minha sugestão aqui é a gente usar o cenário de filtro. Então, eu criar lá dentro dos parâmetros o parâmetro usar juros, por exemplo, e aí na regra de juros eu defini o que que é a autorização para os juros, a autorização dos juros para poder fazer a operação. A gente já falou sobre esse tipo de estrutura. Deixa eu abrir o meu profit aqui. Esse aqui pode ser esse profit aqui mesmo. Deixa eu minimizar isso aqui. E vamos abrir o editor de estratégias. Todo mundo vendo ainda só as câmeras, né? Eu vou compartilhar a tela daí, certo? Deixa eu abrir uma estratégia Rivotril aqui. Ok. Só que está com fundo branco aqui. Deixa eu abrir o outro Profit.
eu abrir o outro Profit que é mais interessante. E eu já vou compartilhar a tela com vocês, tá? Enquanto isso, eu vou lendo, enquanto vai abrindo meu Profit aqui, eu já vou lendo a outra pergunta e a gente vai, talvez até vamos responder essa terceira pergunta aqui. Vamos responder ela primeiro porque ela é bem simples de responder e serve para todo mundo aqui. Deixa só o meu Profit abrir e eu já leio a pergunta, compartilho a tela e mostro para vocês. Vou abrir o Profit aqui. Vou mudar a configuração do editor só para ficar uma fonte mais visível aqui para todo mundo. Vou pegar uma fonte tamanho 18, 20, 22, 24. Acho que 24 fica legal para todo mundo enxergar. Ok? Deixa eu compartilhar minha tela agora. Então, tamanho legal para vocês enxergarem. Se não tiver, vocês me avisam, tá? Deixa eu compartilhar tela do Profit. Tá visível já? Então, fechou? Beleza. Deixa eu só ligar aqui o AI Companion para ficar o resumo da nossa conversa. Espera aí, vou fazer uma coisa rápida aqui. Aí eu consigo enxergar vocês melhor. Pronto, agora sim, compartilhar tela. Enxergar vocês não, enxergar o chat, né? Pronto, agora sim. A, a sugestão ali para a gente ter o filtro seria a gente criar, por exemplo, aqui dentro dos parâmetros, dentro dos inputs, a gente criar um input chamado, por exemplo, usar juros, ou usar DI, ou coisa do tipo. E aí a gente vai dizer se ele é verdadeiro ou falso. Sempre gosto de começar eles aqui em cima como falso, depois a gente muda para verdadeiro. Tudo que a gente colocar de variável booleana aqui dentro, de parâmetro booleano aqui dentro, atribuindo verdadeiro ou falso, né? True ou false. Quando eu estiver fazendo a otimização, quando eu estiver fazendo a parametrização, seja para backtest, seja para utilização, seja lá para utilização no gráfico, seja para utilização na automação, ele vai ser aquele tipo de parâmetro que a gente escolhe sim e não, né? Verdadeiro e falso. Então, isso aqui facilita na hora da gente estar fazendo a otimização e criando os filtros. Como é que a gente poderia começar a construir aquela estrutura ali? Lembrando que nesse código aqui a gente está colocando funções da forma mais didática possível, né? Então aqui a gente faria assim, validação dos filtros filtros de juros, tá? DI, DI, né? Como é que a gente pode validar isso? A regra que ele colocou aqui seria se o juro for positivo, a gente vai ter autorização. Se o juro tiver negativo para venda, a gente vai ter autorização. E se a gente tiver com juro positivo para alta, a gente vai ter compra, né? Então, deixa eu só pegar a pergunta aqui, para pegar a regra bem como ele falou. Onde é que está aqui? Só entrar na venda se os juros estiverem positivos eu falei invertido, né? E se os juros estiverem na compra, se os juros estiverem negativos. Se vai usar os dois ao mesmo tempo, a gente pode atribuir na mesma variável, que seria, por exemplo, vamos criar uma variável aqui, juros positivos. Positivos que recebe, vamos declarar ela antes, né? Para já não ter problema. Vamos declarar aqui, juros positivos e outra variável, juros negativos.
as duas são do tipo booleano. Então, eu vou ajustar aqui. O que que essa variável vai receber? Juros positivos. Se o DI, aí tem que, opa, deixa eu botar aqui para cima. Aí tem que ver qual que vai ser o indicador que vai querer usar, tá? Se o DI for positivo, maior que zero, e qual que é o outro DI lá? DI, é o DIF lá, né? DIF também for maior que, F29, né? For maior do que zero, eu vou ter a regra para juros positivos sendo atendida. E eu vou ter a regra para juros negativos, depois a gente entra dentro da função, né? Se para juros negativos, eu vou ter a mesma regra, dizendo, só que daí agora é o contrário. Aí eu acho que eu inverti de novo, né? Aqui é que é maior. Aqui é que é maior, para ter o sinal de venda, né? Vou botar assim, depois eu ajusto. E aqui, vou botar só o diff de novo, só para a gente não esquecer o que que é, zero também. Pronto. Essas duas regras aqui, claro, depois a gente vai botar aqui dentro a função, tá? Que é só simbólico, só, como é que fala? Didático, só para a gente lembrar. Isso aqui são as duas regras que a gente vai ter que avaliar se eu quero utilizar elas ou não. Se eu quero utilizar elas ou não, para todos os modelos operacionais ou todos os modos de entrada que a gente criou até agora, lembrando que a gente criou o rompimento simples, a gente criou o rompimento com a confirmação, que é o fechamento do candle. Aqui, quando é o fechamento, ou melhor dizendo, o rompimento apenas no segundo candle, então tem três modos de entrada. Para esses três modos de entrada, eu posso colocar a mesma validação, a validação para todos eles de uma vez só, colocando aqui dentro da regra geral de entrada aquele filtro, que é ter os juros positivo ou negativo. Como a gente tem aqui dois lados, juro positivo e juro negativo, a gente precisa ter separado se eu vou ter sinal de compra ou separado se eu vou ter sinal de venda. Nesse caso, especificamente nesse caso, a gente não pode usar essa estrutura direto nesse cara aqui. Tem que usar ele dentro da regra do modo de entrada para compra e do modo de entrada para venda. Então, dá mais trabalho escrever desse jeito, porque a estrutura que a gente está trabalhando aqui no Rivotril ela é diferente daquele outro padrãozinho que eu comecei a mostrar lá nas primeiras aulas. Aqui a gente teria que fazer dentro deste modo aqui. Ah, mas eu acabei não terminando aqui em cima, né? Pulei uma etapa. A gente tem que fazer dentro deste modo aqui de entrada a regra desculpa, a regra de juros para compra e a regra de juros para venda. Sendo que se a gente tivesse com as regras aqui igual para todas, então não importa o lado, se é compra ou venda, a gente poderia usar ela aqui em cima. Como, por exemplo, o contador de candle. O contador de candle não importa se é compra ou venda, né? O não ter posição não importa se é compra ou venda, né? Então, aqui, se ele não importasse o lado, eu poderia colocar assim aqui dentro. Se não tem posição, o contador de candle é menor do que a V última barra e a, aquela variável que a gente estabeleceu lá em cima, aquele parâmetro que a gente colocou lá, usar juros for igual a falso, ou, e é por isso que eu falei que não dá para fazer neste código aqui, não dá para fazer com essa estrutura aqui, neste código não dá, porque aqui dentro eu tenho que ter uma variável que seria os juros positivos ou negativos para cada caso.
Então eu preciso separar isso aqui dentro de cada um dos dois aqui dentro para compra e aqui dentro, dentro para compra e dentro para venda. Então, essa estrutura aqui a gente usa sempre que a condição, claro, aqui eu coloquei juros positivos, né? Não poderia ser juros positivos, teria que ser só juros, né? É uma condição que ela é igual, tanto faz se é lado compra ou lado venda. Às vezes, o modelo operacional só tem o lado compra, né? Tem modelos, tem estratégias que não tem lado venda, só tem lado compra. Aí pode ser tudo aqui em cima. E outras, como essa Rivotril, ela tem regra específica que pode dar ou compra ou venda na mesma situação, que é o caso aqui, de a gente ter posicionado o buy e o sell no mesmo candle. A gente posiciona nos dois e o que romper primeiro vai atender. Então, no caso do Rivotril, a gente não usa essa estrutura aqui dentro, a gente usa ela aqui, por exemplo, dizendo assim: se juros negativos ou usar juros é igual a falso, usar juros é igual a falso, então, vou botar um parênteses aqui e para poder explicar isso. Então, eu posiciono uma ordem de compra. Eu não vou, vai, eu não vou posicionar a ordem de compra se uma dessas duas condições não for atendida. O que que significa isso? Se lá em cima no código, no parâmetro, eu definir que ela é falso, que usar juros, eu não quero usar juros, quando eu chego aqui, o código vai ler assim, o interpretador vai ler modo de entrada igual a um, dentro dele, se juros for negativos, ou usar juros for igual a falso. Um dos dois tem que estar ok. Isso aqui eu não estou atribuindo para usar juros, eu não estou atribuindo o valor falso. Eu estou perguntando se esse valor aqui é o que está presente aqui. Então, se aqui tiver true, aqui embaixo eu vou estar perguntando. Eu vou estar perguntando, é falso? O código vai responder, não, não é falso, ele é verdadeiro. Então, essa condição aqui, ela não vai ser atendida. Aí ele vai testar isso aqui. Os juros tá negativo, aí ele vai voltar nesse trecho do código aqui, onde a gente ainda não escreveu, né, mas onde a gente vai fazer essa validação aqui dentro. E ele vai ver, juros negativos é verdadeiro? Se juros negativos for verdadeiro, que é o que a gente quer aqui, pela lógica que o colega pediu, se juros for verdadeiro, juros negativo for verdadeiro, então a gente tem uma das duas sendo atendidas. Quando eu uso o OR, uma das duas tem que ser atendida, não as duas, uma das duas. E se lá em cima eu tiver com a variável parâmetro usar juros, lá em cima ele tiver definido como falso. Se lá em cima ele tiver definido como falso, direto essa aqui já está igual. Se ela está igual, uma das duas uma das duas estando ok, ele segue e vai posicionar a ordem de buy stop. Buy stop. Eu até gosto normalmente de escrever isso aqui, colocando primeiro o usar, né? Colocando primeiro esse, opa, faz isso aqui. Colocando primeiro esse filtro aqui, ó, usar, e aí depois assim, ó, usar juros ou os juros atende à condição. Então, eu acho que fica mais fácil de entender o racional, né? Se usar juros estiver definido como falso lá em cima, eu não preciso nem testar o resto da linha, porque eu já posso passar para o próximo elemento, porque ele já atendeu um dos critérios através do OR. A mesma coisa a gente vai fazer para venda. Então, se
Aí, usar juros por igual a falso ou juros positivos. Então, e aí pode fazer assim. Tá, essa é a segunda forma de fazer. Tem uma terceira. Tem uma terceira que seria dentro, e aí algumas pessoas podem achar mais simples, ela em vários casos vai ser mais simples, que seria dentro do begin, antes desse if aqui, eu testar esse usar juros apenas uma vez, em vez de testar ele em cada linha. Então ficaria, novamente, ficaria assim: se usar juros, até vou recortar isso aqui daqui para facilitar. Se usar juros igual a falso, então aí um begin e agora um if só para juros negativos. Então, se os juros forem negativos, então ele vai fazer, vai posicionar o buy stop. E se, agora eu não preciso mais ter os juros aqui embaixo. Posso só pegar isso aqui e dizer que se, opa, deu probleminha aqui. Deixa eu baixar uma linha aqui e apagar isso aqui. Se juros negativos, então céu. Juros positivos, né? Então céu. E aí eu tenho a mesma lógica escrita de duas formas diferentes, sem contar aquela outra lógica que eu falei lá de cima, que seria então a terceira, seria aqui dentro, né? Seria a terceira forma de fazer a lógica. Deixa eu olhar para o chat para ver se não tem ninguém me chamando de maluco aqui. Cadê o chat? Onde é que está o chat? Gente, perdi o chat. Cadê vocês? Aqui, deixa eu maximizar isso aqui. Agora sim. Cadê o chat? Cadê o chat? Está aqui. Beleza. Tá. Não tem ninguém me chamando de maluco. Tá bom. Deu para entender que a gente pode escrever de três formas diferentes ali. Serve para qualquer. Vocês viram que eu não me preocupei em colocar ali como é que é a função e tal. Eu só coloquei, né, genericamente ali as regras para a gente não se prender nisso ali. Deu para entender que essa lógica a gente pode replicar para qualquer filtro dentro do código? Ficou claro isso? Se alguém não entendeu, eu volto, porque é muito importante que isso fique bem claro. Como usar esses filtros. Inclusive, por coincidência, o Gustavão tá aqui, né? O Gustavo tá aí. Hoje de manhã a gente ficou. Ah, o Gustavo tá tranquilo porque a gente teve a aula hoje de manhã, a gente falou disso de novo, né? Mas eu tenho um outro aluno que hoje de manhã a gente abordou bastante isso também, e aí eu tive que voltar algumas vezes. Então, se alguém ficou com dúvida, é o momento de perguntar como é que a gente estrutura essa lógica aí dos filtros, que eu gosto muito de usar, ela ajuda demais quando a gente for fazer otimização de parâmetros, principalmente daqui para frente a gente, né, começa a pegar códigos e fazer otimização. A gente já fez, né? Inclusive do Rivotril a gente já fez. Então, vou dar um exemplo rápido de novo aqui só para reforçar. Digamos que a gente quisesse usar o, o preço acima de uma média de referência. Ele só compra se tiver acima da média de 200. É, e ele só vende se tiver abaixo da média de 200, por exemplo. Então a gente pode usar médias. Falso, né? Coloca ele como falso aqui, mas depois a gente colocaria lá embaixo. E aí aqui dentro do modo de entrada, eu poderia fazer isso dentro de cada modo, dentro só de um modo e tal. Eu estou usando aqui só no primeiro para facilitar a nossa vida, né? Para não ter que fazer. Eu colocaria a mesma coisa aqui. Ou se eu não estou usando juros, ou eu atendi o critério dos juros. Se eu não estou usando a média, ou eu atendi o critério da média. Então eu teria que ter a autorização para usar. E aí a lógica é exatamente a mesma. Eu colocaria aqui: usar média é falso,
e aqui dentro eu teria que ter uma variável atribuída, né, ali em cima, atribuído se ele atende ou não o critério. Ele atribui o verdadeiro e falso, né, uma variável booleana, que só recebe dois valores, verdadeiro e falso. Então, isso aqui é uma estrutura que a gente repete muito dentro dos códigos. Várias vezes a gente usa filtros e essa é a forma mais simples de fazer. O Rivotril, vamos dizer, por azar, não é o melhor tipo de setup para a gente mostrar isso aqui, porque ele tem essa característica que não é comum de a gente posicionar ao mesmo tempo ordem de compra e ordem de venda, porque ele está operando ali com o rompimento, né? Então ele é um setup, nesse sentido, um setup diferente do que a gente está acostumado a fazer. Deixa eu botar aqui o meu profit para a tela cheia, que ele ficou só no cantinho agora, né? Peraí, deixa eu aumentar o meu profit de novo aqui. Pronto, melhorou para enxergar a tela inteira, né? Então, o que eu estava falando era que assim, o Rivotril ele é um setup mais difícil de entender essa lógica aqui, mas se entendeu aqui, entende em qualquer momento. A gente escreve dessa forma, ou então colocando uma do lado da outra, dizendo ou uma condição ou a outra condição. Certo? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui que era a outra pergunta mesmo, porque a outra pergunta era bem tranquila. Se eu não estou enganado, era bem tranquila. Explicar um pouco mais sobre os tipos de ordens de compra ou vendas e como fazer as parciais. Bom, para fazer parcial, eu preciso ter, no mínimo, ter entrado com dois, né? Se eu estou falando de ações, eu preciso entrar com, no mínimo, 200, por exemplo, para não operar no lote fracionário, né? Se eu for operar no lote cheio, eu tenho que operar com 200 para poder fazer uma parcial de 100. Se eu estiver falando de mini índice, mini dólar, eu tenho que entrar com pelo menos dois para poder fazer uma parcial. E aí aqui já muda, já entra em ação aqui a necessidade da gente usar essa variável aqui de contratos, que na maioria dos códigos, né, a pessoa tem a opção de não usar, que ele é um parâmetro opcional dentro da ordem, que aqui a gente usou, por exemplo, uma ordem sell short stop, e aqui uma ordem, onde é que está? Aqui, uma ordem buy stop. Ah, ele é um parâmetro obrigatório. Onde é que está aqui aqui, ó. Ele é um parâmetro obrigatório se eu tiver fazendo uma parcial. Por quê? Eu vou entrar com dois e eu vou sair com metade de contratos. Então, eu vou pegar contratos e vou dividir por um. Na parcial, se eu tiver com três e eu fizer lá 3 dividido por 2 que é para sair com metade, ele vai dividir 1,5, ele vai sair com 2 na parcial e um na terceira. Aquele 1,5 que ele encontrou, aquele decimal que ele encontrou, pode ser 1,2, 1,5, 1,8, ele vai tratar. Se for 1,2, vai ser um. Se for 1,5 para cima, vai ser 2. E aí ele vai fazer a parcial dessa forma. Então, aí passa a ser necessário usar. E os tipos de ordens, a gente tem a ordem limite, que é o valor que a gente vai executar ela somente naquele valor, e a ordem stop, que é o valor que a gente aceita. Se eu tiver, por exemplo, acima dela e eu estiver usando uma ordem stop, ele vai executar. A mesma coisa para venda, né? Se eu tiver abaixo, ele também vai executar. Não vale a pena a gente entrar muito aqui. É melhor eu gravar um vídeo depois só falando de ordens. Até porque tem bastante tipo de ordens, né? Deixa eu ver aqui, tem um chat piscando aqui só para eu. Ah, tá, já vou ler a tua pergunta. Ela é fora do contexto dessa parte agora. Então, assim, esse negócio das ordens, eu já volto ali, Hiro. Esse negócio das ordens.
Tem vários tipos de ordens. A gente tem a ordem limite, tem a ordem stop, tem a ordem a mercado. A ordem a mercado, ela agride o book. Então, não precisa, não entra na fila de negociação. Ela agride o book. Todo mundo sabe o que quer agredir o book, né? Quando a gente coloca uma ordem limite, ela vai ir para a fila de negociação e vai ficar lá aguardando alguém dizer, tá, se eu coloquei uma ordem de compra, vai ter alguém que vai chegar lá e vai dizer, tá, eu vendo por esse preço. Eu estou vendendo aqui. E aí a gente está na fila, a gente vai comprar. Se eu estou colocando uma ordem de venda no book, eu tenho que aguardar alguém chegar e dizer, eu compro. Então tem o polo passivo, que é a gente colocar a ordem no book, e tem o polo ativo, que é a gente agredir o book, é a gente chegar lá e dizer, eu compro e eu vendo. Não importa o preço, eu quero o melhor. Quando eu digo que eu estou comprando a mercado, eu estou pegando o melhor preço disponível naquele momento, para o negócio sair imediatamente. Então a gente usa o tipo de ordem a mercado. Mas eu vou fazer um vídeo só para falar disso, só para falar de ordens, para eu poder montar uns slidezinhos. Essa pergunta eu só vi, eu acho que ela entrou hoje. Eu vou fazer um slidezinho para exemplificar isso. Eu acho que fica mais bacana para todo mundo, para vocês guardarem daí depois esse material também. A pergunta do Hiro aqui no chat é assim: no caso de uma mudança dessas no código, é necessário rodar o backtest e otimização novamente? Não. É necessário executar o backtest e otimização novamente. Não. Ou aplicar um filtro assim quente é válido. Não, sempre vou fazer otimização nova se eu quero validar que aquele filtro ali realmente vai fazer diferença. Tá? Às vezes, esse filtro que eu estou criando, ele impacta somente um modo de entrada. Como eu falei aqui no caso do Rivotril, é um caso um pouquinho fora do habitual, vamos falar assim. Porque a gente poderia ter feito um novo modo de entrada ou simplesmente ter ligado o filtro. E aí, se eu liguei o filtro para todos, eu preciso fazer uma otimização inteira. Se eu só criei um novo modo de entrada igual ao um, por exemplo, e eu só adicionei o filtro, ou mesmo que eu tenha feito o filtro, mas só tenha inserido ele no modo um, não precisa eu fazer a otimização inteira porque ela demora. Então eu pego só o modo um, por exemplo, e faço a otimização só do modo um. Então, mudo todos os parâmetros que eu queira, mas o modo um de entrada, por exemplo, aqui eu vou manter só ele, não vou testar um, dois e três, como a gente fez na otimização completa. Então, vai depender do quanto que impacta. Não gosto de fazer nenhuma alteração de código, não gosto de fazer nenhuma alteração de código que impacte desse tipo assim, e aí passar a utilizar sem fazer uma otimização completa, ainda que isso demore. Então é por isso que às vezes a gente protela um pouco fazer atualização de código, a gente vai segurando, faz várias melhorias antes de lançar uma versão de código, né? A gente está programando mais tempo, a gente às vezes vai acumulando um pouco essas atualizações, melhorias dentro do código para fazer uma otimização só. Porque imagina, se eu faço um filtro aqui e levo 18 horas fazendo a otimização, aí daqui a 3 dias eu penso em outro filtro, insiro ele no código e fico mais 18 horas fazendo a otimização. É melhor eu tentar exaurir todas as possibilidades de ideias que eu tenho ali de inserir filtros, colocar tudo, testar, fazer testes ali de pedacinhos do código e tudo mais, e aí sim, aí eu faço uma otimização única para dar vazão ali para fazer tudo de uma vez só. Em vez de eu ficar 18 horas fazendo 3, 4 vezes, eu faço uma vez só. 10, 12, 15 horas às vezes leva fazendo backtest, perdão, otimização. Né? Tem otimização que a gente faz que leva até mais, tá? Às vezes passa mais de 20 horas, 24 horas fazendo otimização. Quem já tem código maior aí pode confirmar, que demora bastante para fazer. O Wilton está perguntando, só para lembrar, Rivotril é um setup para testes? Não, o Rivotril, Hilton, ele é um setup que o pessoal trouxe aqui numa das nossas lives, trazido pela audiência do pessoal da sala do Ogro lá de manhã,
do Ogro de Wall Street, né, do André Machado, pessoal que aprendeu um setup com o Mário Pisani, Marião. E esse setup eles trouxeram para cá, começaram a descrever, né, trouxeram o nome de Rivotril, mas ele é um setup chamado ORB, ORB. Ele é um setup de Opening Range Breakout. Então, ele é o rompimento da amplitude, do range de abertura. E aí a gente utiliza, a definição técnica dele é essa, a gente utiliza ele no tempo gráfico que fizer mais sentido. Em geral, a gente utiliza ali um tempo gráfico de 1 hora, que é onde o mercado normalmente, por exemplo, para índice, onde o mercado se acomoda é depois de 1 hora, ou seja, o conceito operacional é que aquela primeira hora ela determina qual que é o, a tendência principal do dia. Então, se ele fechou uma barra positiva na 1 hora e rompeu ela para cima, a gente tende a ter um dia direcional de alta, e aí a gente vai buscar um alvo. A sugestão lá que o pessoal vem com um alvo fixo, um alvo de 1.000 pontos. A gente aqui escreveu o código e começou a testar diferentes tamanhos de alvos. Chegou-se à conclusão que não usar um alvo fixo, esperar o dia inteiro e encerrar a operação só às 17 horas, no longo prazo, embora isso possa não ser uma verdade todos os dias, mas no longo prazo se prova mais lucrativo, uma curva mais bonita, com drawdown menor, uma curva mais suave, um fator de recuperação melhor, tudo funciona bem. Até a taxa de acerto aumenta um pouquinho. E aí tem modos de stop diferentes. Pode usar stop na mínima do candle, do rompimento, seja de 1 hora, meia hora, 2 horas. O stop na mínima pode ser um stop percentual, pode ser um stop fixo, pode ser sem stop. E novamente a gente em backtest comprovou ali para 2 anos, 3 anos que sem stop funciona melhor. Backtests mais longos ainda, a gente chegou ali, alguns testes mostraram que não funciona tão bem não ter stop, não ter alvo. Mas aí a gente está falando de 10 anos de mercado, o mercado realmente mudou muito nesses últimos 10 anos. Atualmente, né, nesse ciclo que a gente está, ele está funcionando da pandemia para cá, está funcionando bem neste formato. Deixa eu dar uma olhada o que que é tiro certo para fazer o dia, exatamente. É um trade por dia. Por isso que chama de Rivotril. E daí o cara tem que o pessoal diz que chama de Rivotril porque tem que tomar um Rivotril para aguentar ficar numa operação de 1.000 pontos de alvo e um stop na mínima do dia se rompeu na alta ou um stop na máxima do dia se perdeu a mínima. Então tem que ter estômago, tem que ter coragem para ficar numa operação dessas. São operações mais caras, né? Operações de 1.000 pontos, 1.500 pontos de stop, etc. Mas se, se a gente pensar que faz um trade por dia só, eu acho que é um risco bem aceitável, é um operacional que o pessoal gosta de usar. E é tranquilo pra caramba, né? Porque é um trade por dia. Na verdade, eu acho muito tranquilo. Posicionou lá, espera. São raríssimos os dias em que a gente vai ter um movimento contrário muito forte, a ponto de dizer, hoje eu perdi 2.000 pontos. É muito raro acontecer isso. E quando acontece, em geral, a gente está. Não é comum isso aí acontecer em sequência. Em geral, a gente vai acontecer isso dentro de uma boa pernada de alta ou dentro de uma boa pernada de baixa. Isso vai acontecer no momento de correção, não atrapalha o longo prazo, certo? Deixa eu dar uma corrida de olho aqui só para ver qual que era a outra pergunta mesmo que eu me esqueci. Os tipos de ordens, então, eu vou botar aqui 3 pontinhos, porque eu vou fazer um vídeo especial só para falar de ordens. Lembram quando eu gravei num domingo de manhã aí? Eu gravei um videozinho, mas esse foi bem curtinho, né? Para falar sobre as médias. Lembram disso? Mandei lá no grupo. Eu vou fazer similar aqui com essa pergunta dos tipos de ordens, tá? Fazer um videozinho ali compartilhando tela também. Vou fazer um videozinho mostrando e passar para vocês lá no grupo. Depois até faço um short, largo lá também no YouTube também, mas eu mando lá no grupo, tá? Já são 8h15. Hoje a nossa live tem
A gente encerra ela às 8h30 hoje, porque eu estou dando aula desde as 7 da manhã, então às 8h30 da noite a gente encerra. A gente tem ali 15 minutinhos. Tem a pergunta, obviamente eu não sei quem é, né? O bloco aqui ele é anônimo. Boa noite, Barba. Os comandos paint bar e plot text funcionam no backtest, mas no day trade não. Preciso configurar mais alguma coisa? E teria alguma função que me retorne se o trade que eu fiz deu gain ou loss? Obrigado. Não sei quem foi que fez a pergunta, mas a primeira parte da pergunta, na verdade, o ideal seria quebrar em duas perguntas, tá? Porque daí eu sinalizo ali se eu respondi ou não. Mas a primeira parte da pergunta é bem simples de resolver, de responder. Eu vou pegar aqui o meu gráfico, tá cheio de marcações aqui. Eu vou inserir aqui o Rivotril. Inserir regra de coloração Rivotril 202. Essa aqui é a regra de coloração que a gente fez para o Rivotril. Tá? Nem sei qual que é a regra, tá? Eu só importei ele aqui, eu nem sei, nem me lembro qual que é a regra. Então a gente tem que olhar lá. Para eu ter a marcação do. Deixa eu pegar uma outra coloração que tenha. Que eu conheça de cabeça a regra. Deixa eu fazer assim. Inserir regra de coloração. Aqui. Inserir regra de coloração. Vou pegar aqui. Vamos colocar. Botar num gráfico de 11R aqui. E vou inserir o indicador. No caso que eu vou botar o mesmo indicador que eu usei, né? São Leopoldo. Eu vou inserir aqui. O indicador aqui ele está marcando. Não importa o que ele está marcando aqui, né? Mas ele tem a regra de coloração e tem o indicador. Para cada função que eu escrevo lá dentro do código, até vamos fazer diferente, já que a gente tem ainda minutinhos, eu vou pegar, ao invés de fazer genérico aqui, eu vou pegar o editor de estratégias e vou escrever bem rápido aqui, só para a gente testar. Então, em branco mesmo, vou botar aqui, ó. Se fechamento maior que a abertura, ou seja, fechamento positivo, né? Fechamento positivo. Então, pente, var, vamos pintar a barrinha de azul. Se não, se o fechamento for maior, menor que a abertura, então pente, var, CL e yellow. Pronto. Então, assim, regra de coloração. Se fechamento for maior que a abertura, pinta de azul. Se o fechamento for menor do que a abertura, negativo, pinta de amarelo. Só que eu não quero só pintar, eu quero plotar um texto. Vou botar aqui um begin, um end, vou recortar isso aqui, vou colar dentro. E vou dizer que além de pintar de azul, eu quero plotar um texto, plot text positivo. Um P de positivo, só assim, ó, sinalzinho de mais. Sinalzinho de mais. Que cor? Verde. E se ele não for positivo, se ele for negativo, eu quero.
Aí, claro que tem os dojis aqui no meio que ele não vai ser nenhum nem outro, né? Ele vai ficar lá pretinho, vai ficar a cor padrão do código. Begin end, se não for, ele vai pintar a barra de amarelinho e ele vai plotar um texto que a gente vai botar ali um sinalzinho de negativo. E vamos pintar de vermelho essa plotagem. Então, begin end, begin end, begin end. Vou salvar isso aqui com o nome de exemplo, aula, hoje é 12/06. Tá? Vamos fechar isso aqui, vamos voltar lá para o código. Aqui dentro, eu vou botar agora, inserir regra de coloração, inserir regra de coloração, mais, vou pegar aqui, exemplo, aula 12/06. Inserir, ok, ok. Dando uns 5 minutos aqui. Ó, vou dar um resetar gráfico para ele lá para o finalzinho. Pronto. Ó, todos os candles. Deixa eu tirar o indicador, né? Remover indicador aqui. Remover indicador. Pronto. Todos os candles que são positivos está pintado de azul. Todos os candles que são negativos está pintado de amarelo. Os doji estão pretinho. Porque ele não tem, né, a abertura e o fechamento estão no mesmo lugar. Então não tem cor. Certo? Tá. Se eu quero usar ele como indicador, eu já coloquei como regra de coloração, eu tenho que entrar aqui em inserir, botão direito no gráfico, inserir indicador e seleciono o mesmo indicador. Então, para cada função que eu tenho, ó, vou dar OK, e ele plotou lá. Vou botar um resetar gráfico de novo, para ele ficar ali, ó, pertinho. Olha lá. Tá vendo que tem o sinalzinho de mais para o positivo e o sinalzinho de menos para o negativo? É um indicador. Ah, mas eu quero plotar outra coisa, não quero plotar esse mais, isso aí foi idiota. Eu quero plotar o. Vou pegar o editor de estratégias. Eu quero plotar a média. Vamos abrir aqui o exemplo. Não sei porque que eu fechei o exemplo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Estou cansado. Esse horário já começa, os neurônios já não estão grande coisa. Eu quero plotar aqui, ao invés de plotar o positivo e o negativo, eu quero plotar no gráfico inteiro uma média. Quero plotar a média de 9 períodos. Tá? Quero plotar essa média. E eu quero dizer que essa média é set plot color. Quero plotar essa média da cor vermelha. E ainda para ajudar, eu vou botar ela um pouquinho mais grossa para vocês poderem enxergar a set plot width aqui. Um pouquinho mais espessa, né? Um pouquinho mais grossa. Pronto. Salvei. Opa, na linha 14, plot média. Ah, sim, faltou um parêntese aqui. Pronto. Vamos voltar. Salvei, vamos voltar lá no código. Ó, tá vendo que apareceu a média aqui? E aí tem mais um detalhe. Tá vendo que a média ela não está respeitando a cor que eu pedi para plotar? Por quê? Como eu tenho a regra de coloração inserida no gráfico, eu tenho que vir aqui em cima da média, botar o mouse aqui, clicar com o botão direito nela, em cima do indicador, não em cima do gráfico, não em cima do candle, vir em cima do indicador, procurar aqui a opção de excluir regra de coloração, e essa regra de coloração ela vai ser excluída apenas do indicador. E aí ela está lá, ó, vermelhinha, como a gente imaginou. Certo? Então, para cada função que eu quero usar, plot, regra de coloração, estratégia de execução,
Para cada uma delas eu tenho que inserir novamente essa função em cima do gráfico. Então, se eu quero, por exemplo, fazer a marcação de compra e venda, só a marcação, não é a execução, é a marcação dela aqui no gráfico, eu clico com o botão direito no gráfico, vou procurar aqui inserir estratégia de execução. No nosso caso ali, a estratégia, essa que a gente escreveu agora, ela não tem, né, estratégia de execução. Então, se eu procurar aqui, ele nem vai aparecer, ó, não aparece, porque não tem a estratégia de execução, ou seja, não tem uma regra dizendo compra ou venda. Como é que a gente pode, só para testar, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso vir aqui e dizer assim, dentro do editor de estratégias, se o fechamento maior do que a abertura, eu vou colocar assim, se eu não tenho posição, eu vou fazer uma compra só por dia, né? Se não tem posição, então buy at market. Vou comprar mercado, só para fazer uma operação, né? E se eu não tenho posição aqui, eu vou fazer uma venda. If não tem posição, as position, só para dar um exemplo. Então, sell short at market. Opa, sell short at market. Pronto. Agora, se eu salvar isso aqui, voltar aqui no código não, no gráfico, e tentar inserir uma estratégia de execução e procurar agora por aquele exemplo que a gente fez, está aqui, ó, exemplo aula 1206. Salvar, inserir no caso, né? E dou OK. Pronto. Agora, ele, quando aquela regra for atendida, ele vai fazer a marcação. Isso normalmente vai acontecer no primeiro candle do dia, né? Provavelmente. Mas se for positivo, ó, ele não está exibindo aqui. Isso é erro do Profit, tá? Já vou avisar que isso às vezes acontece. A gente às vezes pena com isso. Ele não faz a marcação direitinho aqui, embora ele tenha encontrado lá a operação. Aqui, nesse caso, provavelmente, ele não está marcando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Não está marcando só aqui. O que que eu vou fazer? Editor de estratégias. Eu vou colocar para ele zerar as posições às 17 horas. Daí todo dia vai ter pelo menos uma marcação. Então, if time igual maior igual 17 horas. Então, encerra as posições. Só porque daí ele vai fazer uma operação todos os dias, tá? Só, isso aqui é só para não perder tempo escrevendo uma regra complexa, né? Ó, tá aqui a marcação. Bem difícil de enxergar, né? Mas tem aqui um buy, ó, tá? Tem aqui um buy. Isso aqui ele marca no gráfico esses tiquezinhos pra gente, como se eu tivesse feito a operação, tá? E aqui ele tem um. Por que que ele encerrou aqui às 17 horas? Ele botou um sell to cover. É a mesma regra que a gente usa lá no Rivotril, né? 17 horas ele encerra. Então aqui, quando abriu o candle às 17 horas, ele fechou a operação. Por isso tem o buy to cover. Significa que a primeira operação que eu fiz no dia foi um sell. Quer ver? Tá ali, ó, sell. Tá? Então fiz aqui esse sell. E aí ele passou vendido o dia inteiro e encerrou aqui, claro, com prejuízo aqui, encerrou às 5 horas da tarde. Então, entenderam que eu preciso colocar a regra de coloração, eu preciso colocar o indicador de, que daí pode ser texto, pode ser uma média, pode ser qualquer outra informação que eu queira mostrar no gráfico, plotar no gráfico, e eu tenho ainda a estratégia de execução que faz essas marcações aqui, como se a gente tivesse feito a operação, tá? Como se tivesse feito a operação quando fica o tiquezinho lá que é para a gente olhar se a operação está ou não. Igual lá acontece, lá no backtest, ele representa isso aqui. Só que lá no backtest, quando a gente dá o play, ele faz as três coisas ao mesmo tempo: regra de execução, indicador e regra de coloração. Aqui no gráfico, a gente tem que inserir um por um, certo? Deu para entender essa parte? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem mais alguma pergunta. O Wilton está dizendo, quando eu cheguei aqui, tudo isso era mato. É verdade. O Wilton estava lá na sala 5 anos atrás, o Wilton estava lá com a gente. Ah,
Teria alguma função que me retorne se o trade que eu fiz deu gain ou loss? Nativo assim, não. O que a gente pode fazer é colocar uma regra dentro da execução de saída, no mesmo momento em que ele pega o alvo ou que ele pega o stop, a gente registra numa variável qual que foi o resultado da operação, gain ou loss. Dá para fazer, inclusive, somar o financeiro e tal. Vale a pena fazer isso dentro do código? Não sei. Aí eu não sei quem fez a pergunta aqui, mas se estiver assistindo aqui ao vivo, não quiser falar, pode me mandar no privado depois. Qual que seria o objetivo de fazer essa validação? Porque dependendo do objetivo, tem algumas formas diferentes que a gente pode fazer esse tipo de validação. Na prática, vale a pena fazer esse tipo de validação dentro do código? Raramente, tá? Raramente. Quando a gente começa a falar de otimizações, a gente está olhando para outro tipo de estatística, a gente está olhando com outros olhos, a gente está olhando com a matemática. Então, várias vezes, essas regrinhas que a gente aplica para gestão e tudo mais que a gente aplica quando está operando na mão, quando vem para dentro da automação, a gente passa a não é desprezar por assim por sem razão, é desprezar porque eu estou olhando para outros elementos de estatística de cada modelo operacional. Então, na prática, tá? Muito raramente vai valer a pena fazer esse tipo de validação. Se a pessoa estiver assistindo aqui ao vivo, não quiser, me manda no, pode mandar até pelo formulário mesmo, para não se identificar, se não quiser, mas se quiser me mandar no privado, pode mandar, e se quiser mandar no grupo, manda também. Se estiver assistindo depois, é a mesma coisa, né? Pode me responder, pode me mandar isso aí depois. Então, essa tá ok. A do DI Foot ali, eu não escrevi a regra completa, porque daí tem que. É só trocar. Coloquei só a lógica, né? Eu não escrevi a função, mas a lógica está ali, está resolvido. E a parte das ordens de compra e ordens de venda, eu deixei. Vou deixar um vídeo só sobre isso. Eu já estava para fazer esse vídeo há algum tempo, então eu vou aproveitar, vou fazer um videozinho, vou preparar um slide, um materialzinho ali para ficar de material de consulta, fica mais legal do que deixar solto aqui na live. Aí depois a gente até pode comentar. Para a gente encerrar, deixa eu falar um negócio para vocês, mostrar um negócio para vocês que eu fiz aqui e provavelmente amanhã já vai estar disponível, que é o seguinte. Como é que a gente está fazendo hoje quando eu preciso mandar uma estratégia, atualização de uma estratégia para vocês? Eu pego o arquivo, vocês me chamam, eu mando, ou eu coloco numa pasta e a gente fica nessa novela, certo? Como é que a gente vai fazer, provavelmente a partir de amanhã já? Em vez de eu ficar tendo que me preocupar com quem baixou o arquivo, quer pegar, se está com o último código, vai ter uma pessoa que está com a versão 102, a outra está com a versão 202, a outra está com a versão 204 e assim por diante. Esse código do Rivotril, que ele é totalmente educacional para nós aqui, didático, o que que eu fiz? Só que ainda não está disponível lá. Dentro da loja de estratégias, quando eu digo não está disponível, ele depende de aprovação da Nelogica sempre, né? Demora um pouquinho. Eu já subi ele para a loja de estratégias. Então, eu vou mostrar aqui o anúncio, o estratégias publicadas aqui, ó. Loja de estratégias. Aqui dentro de estratégias publicadas, são as minhas estratégias. Tem várias minhas aqui lá dentro da loja, inclusive várias aqui aguardando aprovação. Eu coloquei a estratégia Rivotril aqui dentro. Ela amanhã deve estar liberada pela Neloja. Então vocês vão entrar, eu vou avisar no grupo, vou avisar no Connect, vou avisar no WhatsApp. Vocês entram dentro da loja de estratégias, pesquisam ali por Rivotril e ela vai estar disponível para fala contratar, né? Mas ela é uma contratação gratuita, ela vai estar gratuita lá e ela tem o código fonte. Por quê? Porque o objetivo dela aqui é didático, inclusive na descrição dela ela está dizendo, o fim dela é didático, ela faz parte aqui do nosso trabalho, do nosso projeto, e eu quis disponibilizar para vocês para facilitar. Tá ali, ó.
uma estratégia compartilhada com o intuito educacional dos nossos projetos de formação e desenvolvimento de desenvolvedores, né, não desenvolvimento, desenvolvedores de automações. Então, vou compartilhar com vocês a partir de amanhã. Não vou mais mandar o código na pastinha, não vou mais mandar o código no Connect. Vai estar disponível sempre ali para nós. Barba, não quero usar o código do jeito que você mandou. Ótimo, pega, baixa ele, tem o código fonte, copia o fonte, faz o teu código. Quero usar o código mais atualizado. Entrou no Profit, ele vai estar atualizado, certo? Então isso vai facilitar a vida de todo mundo. O objetivo é educacional, não é aqui, ele está gratuito, né? Ele está gratuito, não tá tendo custo nenhum. Claro que todas as minhas outras estratégias elas têm custo, obviamente, né? Não é uma instituição de caridade também. Mas o Rivotril, que é o orbe que vocês pediram para a gente fazer em aula, está disponível. Quem quiser usar, se vocês quiserem passar para alguém, fica à vontade. O código é aberto, o código é nosso. Eu estou falando do código em live, eu estou falando do código no YouTube. Os nossos vídeos estão lá e vai estar disponível para todo mundo, tá? Beleza? Olha só, o Gustavo botou assim, ó, legal, quem diria que uma sugestão que parecia besta ia chegar nisso? Muito legal. Pô, nunca apareceu besta essa sugestão. Aliás, essa sugestão, se eu não estou enganado, foi do Gustavo. Foi não? Foi, né? Foi. Então, nunca apareceu besta a sugestão. Foi uma sugestão bem legal. Tanto que a gente começou a implementar. O que eu faço piada é que, né, o pessoal gosta muito de transformar as coisas em nomes divertidos, não sei o quê, né? Ah, o Rivotril. Cara, o Rivotril é um nome divertido, mas o que que é o Rivotril? Ninguém sabe, se eu não explicar. Agora, se eu digo, é um orb, é um breakout de amplitude da abertura. Porra, aí o cara sabe tecnicamente o que que é. Como eu estou muito mais no lado educacional, eu vou sempre preferir falar, né, o jeito técnico de chamar para facilitar quem vai aprender a fazer aquilo ali, certo? Mário falava dela até meio desdenhando. Cara, pois então, orbe, rompimento, não é o que agrada muita gente. Por quê? Opera pouco, tem que fazer uma otimização para chegar num parâmetro que te deixe confortável. Então não dá para simplesmente dizer sempre opera isso aqui que vai funcionar. Não é assim que funciona. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de construção em cima de um modelo que é simples conceitualmente, mas que pode trazer um bom resultado no longo prazo. A gente comprovou isso, pode trazer um bom resultado no longo prazo. E agora a gente tem a estatística a nosso favor. Então o código está aberto, fiquem à vontade para usar, para sugerir, entra no grupo, pede sugestão, dá sugestão de melhoria, como o colega lá sugeriu o filtro. Provavelmente amanhã, quando eu subir essa estratégia, quando ela for aprovada aqui, eu posso subir um código, né, atualizar o código dela. Talvez eu até já subo com aquele filtro do DI lá. Aí, claro que eu vou finalizar ele, né? Não vou deixar só como eu fiz ali o esqueleto. Subo, coloco lá. Ah, quero testar de um jeito diferente. Na próxima aula a gente insere e tal. O código vai estar sempre com a versão atualizada, certo? O Hiro botou assim: sou aluno do P10, mas nem eu conhecia muito direito, não conhecia direito esse setup. O Mário passou essa estratégia para os alunos da mentoria dele. Ah, legal. Mas o Gustavo, eu não sei se o Gustavo era da mentoria do Mário. Era, Gustavo? E quem trouxe foi o Gustavo, quem comentou. Ó, não, não é. O Hiro, ele deve ter falado na sala. Isso aí. Deve ter falado na sala lá, tá? Eventualmente ele fala na sala. Isso aí. Beleza. Não, ele fala durante a live, né? Isso aí. Pessoal, hoje realmente a live foi bem mais curta do que a gente está acostumado a fazer, né? Uma horinha, mas mesmo assim é bastante coisa. Fico devendo para vocês o videozinho com o material. Não é só o vídeo, né? Eu quero fazer o vídeo e um materialzinho de complemento de tipos de ordens, que ele é bem interessante, é bem importante. Na verdade, esse vídeo ele é inclusive componente lá do curso de automação. Claro que eu vou fazer ele reduzido, né? Do curso de automação. Trago esse conceito para cá, mostro para vocês quais são os tipos de ordens, como é que funcionam, como é que a gente usa cada uma. E vocês, a partir de amanhã, eu sinalizo para vocês quando ela for liberada.
Provavelmente de manhã a Nelogica libera isso aqui. E aí eu aviso, ó, pessoal, dá para entrar lá e baixar o Rivotril, né? Não é nem baixar, é passar a utilizar ele, né? Basta seguir ali. Como é que faço para encontrar? Entra dentro da aqui menu de estratégias, vem na loja de estratégias, vai abrir essa janelinha aqui, pode pesquisar aqui em cima direto por Rivotril. Não sei se não existe até outra com esse nome. Não, não tem nenhuma. Quando pesquisar aqui por Rivotril, vai aparecer aqui dentro, basta clicar no assinar. Então, deixa eu botar uma FTS aqui, por exemplo, ó. Daí vai aparecer várias. Por exemplo, tem minhas aqui, ó, FTS 04, 03, 02, deve ter mais. Ó, tem mais aqui. 2, 3, não, por enquanto aqui está aparecendo só a 2, 3, 4, mas tem várias. Aqui, essas aqui são pagas, então você tem que chegar, clicar em cima dela, é, e contratar. A do Rivotril ela vai estar aparecendo igual essa aqui, ó, gratuita. Basta clicar no gratuito e ela já vai estar disponível para ti. Claro, tem que clicar ali depois na confirmação, mas ela já vai estar disponível para ti dentro depois, quando for procurar, né? Ela vai estar aqui dentro de minhas estratégias, ela vai estar listada aqui para ti, de forma gratuita, tá, gente? Gratuita. Certo? Pessoal, obrigado pelo. A Liliane botou assim. Não, ele falava mais no ano passado do que nesse ano. É. Beleza, mas ele falou, né? Ele falou sobre esse setup aí e o pessoal trouxe para cá. Galera, obrigado pela companhia, mais uma noite aqui. Vamos levantar mais assuntos para a semana que vem. Ficamos nas pendências de vocês aí e do meu lado aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, uma boa noite, um abração para todo mundo. Até semana que vem.